intelectualidade passou a ser rechaçada por um setor conservador que se materializa e se representa na pessoa do próprio ministro da Educação, que trata os professores aquém da dignidade que eles merecem. Cria-se esse discurso no sentido de deslegitimar o nosso discurso. Porque aqui se constrói o saber, é na universidade que se constrói o saber, não só nela, obviamente, mas nela também se desenvolve o saber que contra-argumenta, que rebate, que contrapõe a conjuntura atual que se estabeleceu no governo e no campo ideológico. Então nós passamos por essa verdadeira guerra ideológica. E essa guerra ideológica se materializa principalmente num campo informacional, como o professor que estava conosco acabou de nos dizer. E eu acho que é nesse ponto que cabe a nós, aqui do sindicato, começar a rever determinadas posturas. Porque todos nós que estamos aqui sabíamos quem era Bolsonaro e o que ele faria. Mas os colegas do meu pai não souberam. 70%, como disse o nosso colega aqui, dos companheiros vigilantes, dos trabalhadores da vigilância, não souberam quem era Bolsonaro. Onde foi que nós erramos? Porque nós não conseguimos convencer a população, os trabalhadores, os nossos pares, de que era uma escolha errada. Porque quem elegeu Bolsonaro não foi só o grupo, o núcleo duro ideológico dele. Foram nossos vizinhos, nossos parentes, nossos pais, ou não. Fomos nós. Embora que com o nosso voto, mas nós contribuímos com a nossa apatia de não mostrar de fato quem ele é. Então nós erramos no diálogo. Nós erramos na forma de conversar. É por isso que eu vou utilizar o meu tempo, ao invés de falar tudo que eu tenho, tudo que eu criei de convicção a respeito do futuro e dos prejuízos que ele causa para a educação, eu vou usar 2 minutos do meu tempo para poder conversar sobre o que é o futuro. O que é o futuro? Afinal, o que é o futuro em si? Certo? E é isso que eu vou conversar com vocês agora em rápidas palavras. Primeiro de tudo, o futuro em si não é um projeto ainda. Não existe um projeto de lei submetido ao Congresso Nacional que institui o programa Futurice. Ainda não existe. Existe uma minuta de um projeto que foi publicada. E eu não vou passar pelo constrangimento de questionar quem chegou ou não a ler essa minuta. Porque a nossa cultura é sempre de ouvir sobre determinada coisa e internalizar tudo como verdade. Mas, basicamente, o governo pretende substituir o regime que nós temos de apoio à ciência e tecnologia realizado pelas fundações de apoio. Só que dentro de um contexto de modificação estrutural da forma de realização da governança, da internacionalização, da ciência e tecnologia e do financiamento. Isso parece tão lindo. É muito lindo, o governo quer financiar as nossas universidades. Só que quando nós inserimos tudo isso dentro de um contexto de precarização, de corte de recursos públicos na universidade, nós podemos identificar o quanto isso é perverso para o futuro da universidade pública. Primeiro, gestão e governança. A ideia é que uma instituição privada, sem fins lucrativos, assuma parcialmente a gestão e governança de recursos da universidade. Isso permitirá, por exemplo, que as chamadas OS
organizem e gerenciem contratos, certo? E hajam verdadeiramente se substituindo a competência administrativa da universidade, que está na Constituição Federal como uma cláusula de autonomia universitária, porque a autonomia universitária é acadêmica e científica, mas também é financeira, também é administrativa. E quando eu transfiro essa autonomia para organizações sociais, eu enfraqueço o poder da universidade, o poder de gestão da universidade, certo? E eu enfraqueço de várias formas, e a principal delas é no âmbito da moralização. Pasmem, o governo que prega a moralização, porque as organizações sociais têm um potencial de corrupção infinitamente maior do que os aparatos públicos, por simples razões. Primeiro, as organizações sociais não se submetem ao regime de concursos públicos. As organizações sociais, diferentemente das fundações de apoio, não se submetem a limites para a realização de licitação. Não precisa fazer licitação para contratar. A ideia que o Supremo Tribunal diz a respeito das organizações sociais é que basta respeitar princípios administrativos gerais, de impessoalidade, etc. Mas não tem que fazer licitação. Os gestores adoram isso. Mas para o nosso contexto de uma administração pública tão calejada por escândalos e escândalos, é razoável afrouxar as coisas na administração pública? Então, de um lado, esse é um prejuízo da autonomia administrativa da universidade. E aí vem, já estou com 8 minutos, vou correr aqui. E aí vem a parte financeira e orçamentária. O projeto cria basicamente 2 fundos. Um fundo público, a exemplo do Fundeb, a exemplo do FGTS, e um fundo de investimento, que é como se fosse um objeto que é posto na Bolsa de Valores para gerar riqueza, gerar dinheiro, não é? Então são 2 fundos. Um vai financiar o outro. Qual é a ideia? A União vai pegar imóveis que não estejam afetados a determinadas situações e vai colocar como capital desse fundo de investimento. E a longo prazo, o que isso for rendendo seria direcionado para as universidades. Além disso, haveria um estreitamento da universidade com a iniciativa privada, a ponto de que essas instituições pudessem, por exemplo, nomear um auditório como esse. Esse auditório ia se chamar Vale, esse auditório ia se chamar Odebrecht, a exemplo do que existe na Copa do Mundo. E isso parece ferir claramente princípios da administração básica, como a impessoalidade, a moralidade. Inclusive, existe lei federal que proíbe a homenagem a pessoas vivas, obviamente no âmbito gratuito, mas agora, se pagar, eu posso ter uma homenagem. Se eu pagar, eu posso botar meu nome nesse auditório. Isso não é crível no nosso contexto constitucional, não é? E outra coisa que esse regime submete é uma situação de disparidade com as questões regionais. Porque, por exemplo, é muito mais fácil a empresa fomentar o ensino, a pesquisa e a tecnologia na USP em São Paulo, que é um polo empresarial e industrial, do que uma empresa do interior do Rio Grande do Norte financiar uma pesquisa em Caraúbas, numa cidade que de muito tem de circulação econômica, é a circulação agropastoril, que é de baixíssimo valor agregado. Então, por essa razão, existem várias situações que afetam a universidade diretamente. E quando isso se coloca dentro do contexto de um governo que quer tirar orçamento das universidades, torna-se um perigo gigantesco a todos nós. Então, por isso que nós precisamos saber do que se trata e divulgar essas informações, repassar essas informações,
para que nós podemos tornar as especulações em convicções. Eu não gosto do futuro, se eu rechaço o futuro, porque de fato não nos serve.